Fala, gente. Bom, tema sugestivo. Quem se antecipa, governa. A primeira vez que eu ouvi essa frase, ela estava fora do contexto de BPO financeiro. Mas, conforme o tempo foi passando, como eu disse para vocês, eu gosto de ouvir o que as pessoas estão dizendo, depois retirar a voz e ver o comportamento para ver se aquilo se encaixa dentro da realidade daquilo que eu estou vivenciando. Pois bem, quando eu peguei essa frase fora de contexto, olhando para o BPO financeiro, eu pensei, bom, como que eu faço para me antecipar dentro do BPO financeiro? Eu me antecipo dentro do BPO financeiro quando eu tenho um fluxo de caixa projetado, por exemplo, e eu consigo entender em que momento o meu cliente vai precisar de dinheiro ou em que momento ele pode fazer uma distribuição de lucro, por exemplo, que talvez seja um dos momentos mais esperados para quem é dono de uma pequena, média empresa que está dando certo. Então isso eu já comecei a pensar e falei, bom, esse é o momento que eu posso me antecipar. Eu posso me antecipar ao pagamento de despesas, eu posso me antecipar a uma possibilidade de uma melhor negociação, eu posso me antecipar numa negociação de juros, eu posso me antecipar, inclusive, sobre elementos que estejam sendo ventilados na mídia. Olha só, estão dizendo por aí que vai acontecer uma pandemia, estão dizendo por aí que a pandemia vai afetar e que grande parte do mundo vai parar. Quantas e quantas pessoas ouviram e receberam essa informação imaginando que seria passageiro? 30 dias isso está resolvido, 60 dias isso está resolvido. Nós estamos anos depois da pandemia e as pessoas ainda continuam falando e ainda nós estamos vendo e presenciando impactos na economia que foram deixados pela pandemia. Fora a questão das pessoas que perderam seus entes queridos. Pois bem, então quando eu falo de antecipação, a antecipação é nós conseguirmos de forma estratégica dentro do BPO financeiro enxergar pontos de atenção, quer seja positivos, quer seja negativos, fazendo com que o cliente tenha mais facilidade para tomadas de decisão. Pensando nisso, eu desenvolvi um relatório interno chamado termômetro de caixa. Você pode procurar aí na internet, você pode procurar no Google, essa eu te garanto, não tem no Google, essa só tem na DGS e agora vai ter para vocês porque eu vou entregar esse ouro para vocês. Eu criei dentro da DGS, isso em 2020, um indicador chamado termômetro de caixa. O que é o termômetro de caixa? O termômetro de caixa é inclusive fazendo alusão ao termômetro, porque quando os meus filhos começaram a ter febre, né, principalmente na transição do primeiro para o segundo, porque pai de primeira viagem, quando acontece uma situação como essa, a gente fica preocupado, a gente não sabe como lidar. No segundo, a gente já começa a ter um pouco mais de casca, e o que também não é tão bom, porque aí a gente começa às vezes não dar tanta devida atenção para algumas coisas, porque a gente fala, já vivi isso, então agora eu não preciso me preocupar. Mas o fato é que, quando a gente for levar ao médico quando a criança tem febre, o que o médico pergunta? Quantos dias pai e mãe faz que ele tá com febre? Aí você diz, faz 2 dias. Poxa, tá com 2 dias, então ainda a gente não precisa se preocupar. Você vai medicar, se ele ficar com mais de 3 dias de febre recorrente, você tomando remédio e mesmo assim voltando, aí você traz no médico. E aí, automaticamente na nossa mentalidade fica, quantos dias tem de febre? O termômetro de caixa é literalmente pensando nisso. Faz quantos dias que esse problema vem acontecendo dentro da gestão desse caixa? Qual é o problema? Tá faltando dinheiro. Esse é um sintoma, ok? Faltou dinheiro para pagar um boleto específico no dia 15. Esse é o sintoma. A gente não conseguiu fazer uma melhor negociação porque o nosso faturamento não está atingindo o que nós propomos. Isso é um sintoma. O termômetro de caixa não é para tratar o sintoma. O termômetro de caixa é para avisar que existe esse sintoma para que a gente entre com o medicamento no tempo assertivo. Diferente da alusão médica que eu mencionei para vocês, que precisa esperar 3 dias, eu não sei se isso é uma regra, mas estou repetindo o que falaram pra gente, no termômetro de caixa eu não tenho que esperar. A partir do momento em que eu fiz a medição e dentro dessa medição foi constatado que tem alguma coisa que está fora da habitualidade, eu entro com a correção, eu entro com o conceito médico, eu entro com o processo cirúrgico, eu entro com a intervenção para fazer com que a gente tenha bom resultado. Por quê? Porque quando a gente executa isso no tempo correto, a chance de resultado ser melhor e ter mais efetividade é muito mais satisfatório, ok? Então o que eu fiz dentro desse termômetro de caixa? Esse termômetro de caixa nada mais é do que um fluxo de caixa diário que traz informações que um fluxo de caixa não traz. Por exemplo, qual é a minha previsão de venda? Vai estar dentro do termômetro de caixa. O que de fato eu vendi naquele dia? Vai ter uma comparação entre o que eu tinha estimado e o que eu vendi.
o que de fato eu recebi dentro daquele dia. Porque uma coisa é eu dizer que eu tenho 10 mil para receber e eu só recebi 7. Desses 7, faltaram 3. O que são esses 3? Por que eu não recebi esses 3? Eu tenho essa visão dentro do meu termômetro de caixa. O mesmo se aplica com os pagamentos. Eu tinha provisionado que eu tinha R$10 de pagamento. Nesse dia aconteceu quantos? Aconteceu 11. Por que que pagaram um que não estava dentro do planejamento? Ah, porque aconteceu uma coisa emergencial, foi aprovado por fulano de tal. Mostrou para esse fulano de tal o impacto que causa fazer esse pagamento de forma urgente sem que esteja dentro de um planejamento? Isso faz dentro do termômetro de caixa. Então, todas as vezes que você ouvir o quem se antecipa governa, pense no termômetro de caixa. Você ter facilidade, você conseguir entender que você pode se antecipar para um juros, antecipar para um problema, antecipar para um caixa, antecipar para uma gestão, faz com que você tome decisões muito mais eficientes e decisões que vão gerar muito mais resultados do que você tomar uma decisão em cima da bucha, né? Quem nunca pensou em fazer uma viagem e aí quando você vai fazer essa viagem, você chega para comprar lá e as passagens estão caríssimas. Eu lembro que a gente cometeu um erro desse, né? Teve um ano que a gente decidiu, no dia, faltando horas para a virada do ano, a gente decidiu ir para a praia. Olha que pensamento. Não, agora a gente vai sair e vai para a praia. Quando a gente chegou na beira da rodovia, tudo parado. A gente não conseguiu nem chegar perto, a gente não conseguiu nem sentir o cheiro do mar, porque o trânsito estava absurdamente parado. A gente retornou e voltou. Por quê? Porque a gente não teve um termômetro, a gente não se antecipou. Se nós nos tivéssemos antecipado, tivéssemos criado um planejamento, a gente teria tomado a decisão baseado em quê? Em fatos. Baseado em quê? Baseado em antecipação. Todas as vezes que você se antecipa, você tem a possibilidade de ter um melhor resultado ou você conseguir até mesmo negociar melhores condições. Porque você está fazendo com o tempo. Tudo que você faz em cima da hora, tudo que você reage diante de uma situação, você vai tratar o efeito e não a causa. E no financeiro, a gente não trata o efeito, a gente trata a causa. Por isso, quem se antecipa, governa. E você, o que escolhe fazer? Se antecipar e governar ou ficar parado e ser mais uma pessoa que está trabalhando no BPO financeiro, mas que vai ser desestimulado diante do primeiro problema que aparecer?